Bom, gente, aí na página 31 já começa falando de Platão, tá? Que vai falar claramente, lembrando, viu, gente? Muito importante aí a gente perceber, tá? A influência de Platão. Nós sabemos muita coisa de Sócrates, principalmente a respeito de Platão, tá, gente? Foi Platão aí que trouxe tudo aquilo que Sócrates ensinou para ele. Então a gente tem que colocar muito, agradecer aí, principalmente ao Platão por ter lembrado aí de Sócrates, porque todos os registros que se tem, não se tem muita coisa a respeito de Sócrates, não. Só tem mesmo a respeito tudo aquilo que o próprio Platão escreveu sobre o mestre dele, que era o Sócrates, tá bom? E aí é interessante que uma das histórias mais conhecidas de Platão, que é o mito da caverna, tá? Que conta aquela história em que temos 3 prisioneiros que estão amarrados bem no fundo da caverna, e esses 3 prisioneiros, eles conseguem observar sombras que ficam projetadas, né? Na medida que vai passando pessoas, animais, bem de frente para a caverna, a fogueira que tem lá dentro vai começar a mostrar as sombras bem no fundo da caverna. Então, os 3 prisioneiros vão ficar ali durante muito tempo. Eles vão começar a considerar que aquelas sombras ali significam a realidade de tanto tempo que eles vão ficar por ali. Eles vão ouvir apenas os sons, vão apenas enxergar as sombras, e até um determinado dia, um dos prisioneiros vão conseguir sair da caverna, e quando ele sai da caverna, ele vê que a realidade é totalmente diferente daquela existente lá dentro da caverna, tá? E o prisioneiro que sai, ele volta para falar, para mostrar claramente para os prisioneiros que o mundo que existe fora da caverna é muito mais chamativo, é muito mais diferente, né? E muito mais verdadeiro também do que tá observando as sombras. Os prisioneiros que estavam presos não acreditam na fala do colega que conseguiu sair aí da caverna, e é muito interessante que com essa história o próprio Platão ele vai mostrar a diferença, né, de pensamentos. E é interessante que na visão dele, diante dessa historinha aí do mito da caverna, nós temos um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo sensível é um mundo em que você vai utilizar mais os sentidos humanos. Então, aí, segundo Platão, é um mundo em que você vai utilizar a audição, o tato, o paladar, né, a sua visão. É tudo aquilo que você vai sentir em relação daquilo que você está vendo, está ouvindo, está experimentando. Então, é muito curioso que a ideia que o Platão está querendo mostrar é o seguinte: quem está dentro da caverna, ele vai utilizar muito mais o lado sensível, um lado sensível que vai observar as sombras. Qual a ideia que se tem por trás disso? Que o mundo sensível, Platão, ele defende a ideia de que o mundo sensível é um mundo em que vai te levar a enganos, aos erros. E é muito curioso porque o que seria um mundo inteligível? O mundo inteligível é um mundo onde que as ideias estão mais concretas, é o conhecimento. Então, quando o prisioneiro ele sai da caverna, ele chega do lado de fora, ele vai observar uma realidade totalmente diferente e mais correta, tá? Então, se a gente for observar bem, o mundo inteligível, esse mundo é o mundo real, tá? É o mundo real, e o mundo sensível é esse mundo em que os 3 prisioneiros ficarão lá no fundo da caverna e eles vão achar que aquelas sombras representam a realidade. E é interessante que o Platão ele fala, olha, não se deixe levar pelo mundo sensível. O mundo sensível ele é passível de erros. Você pode chegar a conclusões erradas utilizando o mundo sensível, tá? Então ele fala que você não pode aprender muito pro lado da sensibilidade, não, porque vai te levar ao erro. E é curioso isso também, tá? Então aí ele vai mostrar a diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível, tá bom? E é interessante que ele vai utilizar um termo aí, tá até na parte de cima dessa tabelinha lá, ó. Nesse caminho temos o circuito do que Platão chamou de doxa, ou seja, doxa significa opinião, e imagens que não nos levam a um verdadeiro conhecimento sobre a essência das coisas. Então, quer dizer, ele vai falar que
quando você tem um mundo sensível e um mundo inteligível, você vai ter um doxa, que é a sua opinião diante de tudo isso. E ele fala claramente aí que o mundo sensível é um mundo em que vai levar você ao erro, vai levar você a um conhecimento não verdadeiro, tá? Segundo ele, o mundo inteligível é o mundo onde você vai chegar no mundo verdadeiro, tá? No conhecimento verdadeiro acima de tudo. E aí tem detalhes do mito da caverna, né, gente? Porque eu estou resumindo aqui um pouquinho para vocês a respeito de tudo isso que eu falei, tá? Da projeção e a forma do pensamento aí do próprio Platão, lembrando que ele vai fazer a diferença aí do mundo sensível, que é um mundo utilizando mais os sentidos humanos, e o mundo inteligível, gente, tem um outro nome também, como é o mundo das ideias, tá? É o mundo das ideias, é um mundo onde que você chega num patamar tão alto que você consegue usar a razão e ver que existe uma realidade totalmente diferente daquela utilizada no mundo sensível. É muito curioso que o próprio Platão ele vai explicar que o mundo sensível ele é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, do mundo das ideias, tá? Vou voltar de novo. Para Platão, o mundo sensível ele é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Mas, Jairo, por que é uma cópia imperfeita? Porque, segundo ele, o mundo sensível é um mundo onde, se você utilizar os sentidos humanos, esse mundo vai te levar a um conhecimento errado das coisas, tá? Porque o Platão acredita que o mundo sensível ele pode te levar ao engano, tá bom, gente? Então isso é interessante. Aí ele vai falar também nos estudos de Platão sobre a figura do demiurgo. O demiurgo para ele é como se fosse uma entidade metafísica, então quer dizer, uma entidade ainda maior, é como se fosse um Deus, vamos colocar assim de uma maneira para vocês entenderem, como se fosse um Deus que fosse possível de criar, de copiar tudo que existe ao nosso redor, tá? Então ele fala que esse demiurgo, ele tem a capacidade de fazer cópias imperfeitas, tá? Ele fala que o demiurgo, ele faz cópias de tudo aquilo que tem no mundo inteligível. Só que ele vai fazer cópias imperfeitas. Tá bom, gente? Então é muito interessante aí que a figura do demiurgo é como se fosse um deus que fosse capaz de fazer várias cópias de tudo que existe ao nosso redor, tá? De objetos, de animais. Isso vai muito da forma de pensar dele, tá bom? O Platão ele vai falar muito também sobre a condição da arte e da política, tá? E é muito interessante que aqui ele fala aqui, ó. No primeiro que ele fala sobre a condição da arte e da política, no primeiro temário, percebe a limitação do artista que se mantém no nível do simulacro, ou seja, da cópia de algo que já é uma cópia. O próprio Platão ele defende a ideia de que quando o artista ele vai fazer um quadro de um cavalo, para Platão, aquele quadro do artista ali, ó, que está representando o cavalo, segundo ele, aquilo não pode ser considerado como arte. Por que o quadro não pode ser considerado como arte? Porque o quadro é uma imitação. Ele fala que o quadro nunca vai chegar a um cavalo verdadeiro, tá, gente? Então ele fala que tudo aquilo que é produzido é reproduzido através da arte, seja em estátua, através de pintura, ele fala que nunca vai ser arte porque está sendo uma cópia daquilo que já existe, tá? E aí ele vai falar sobre a condição da política, que é muito fácil essa visão da política dele, que ele fala que o único que é capaz de governar a polis é o próprio filósofo. Mas por que ele tem essa capacidade de governar a polis? Por que tem que ser só o filósofo? Porque, na opinião dele, o filósofo é o único que tem aí a capacidade de usar o conhecimento racional e de governar realmente através da ideia coletiva, né? Lembrando que a gente está falando de polis, então ele fala que o filósofo ele vai governar não só para um, mas para todos. Então ele fala que o único que é capaz de governar a polis de uma maneira coletiva igual é o rei filósofo,
tá, gente? Não se esqueçam desse detalhe. E aqui é muito interessante, que eu quero que vocês consigam entender o seguinte, tá? Aqui é a divisão de almas, não sei se vocês lembram, isso foi no primeiro ano, a gente estudou, falou sobre isso, como é que era a divisão de almas aí na visão do Platão. A divisão das almas está em racional, irascível e apetitivo ou compulsível. Então, na opinião dele, a parte da alma racional está presente na cabeça, tá? Quem é que vai ter essa alma presente na cabeça? Os filósofos e sábios. Então, por isso que, na opinião dele, é um filósofo que é capaz de governar a polis. Nós temos o irascível. Irascível significa ira, tá? É aquele pessoal que é mais corajoso para enfrentar qualquer situação. Quais são essas pessoas que vão ter a alma aí no peito, tá? Da alma irascível? Vão ser os guerreiros e os atletas, tá? Então, segundo aí Platão, guerreiros e atletas vão ter a alma presente no peito, aí na alma irascível. E na alma apetitiva ou concupiscível, vai ser aí os comerciantes, os artesãos e os camponeses que vão ter a alma presente na barriga. Por que na barriga? Por conta da vontade de satisfazer os seus próprios desejos, tá? Então, quando você está com fome, você quer comer muito aquilo, então quer dizer, quando você come, você está querendo matar o seu desejo e a comida fica ali na barriga. Então, segundo Platão, ele fez isso na tentativa de mostrar que a alma dos seres humanos normais, né, que aí no caso é os comerciantes, os artesãos e os camponeses, eles vão ter a alma presente na barriga, tá? Um detalhe muito curioso aí sobre o demiurgo, que está aí do lado aí, é que a ideia de demiurgo, de ser uma entidade, segundo Platão, ele é muito parecido com a ideia do cristianismo. Por quê? Ele passa a ideia de que o demiurgo é como se fosse um deus, tá? E que esse deus é como se esse deus ele pudesse criar qualquer coisa nesse mundo. Então é muito curioso que passa aquela ideia que o demiurgo de Platão é como se fosse o Deus, né? O que dá origem a todas as coisas que existem no mundo e no universo. Então é bem interessante essa ligação do demiurgo em relação aí com as ideias cristãs, tá? Muito interessante mesmo. E aí, gente, eu resumi o que eu fiz aí para vocês, tanto de Sócrates quanto de Platão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? Obrigado, gente. Valeu.